Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, é sempre uma alegria a gente poder se encontrar durante o dia para meditar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é que orienta a nossa vida, conduz os nossos passos. É nos agarrando à Palavra de Deus que podemos experimentar desde já a eternidade. Afinal de contas, a própria palavra diz assim: seca a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus existe desde sempre e para sempre. Por isso que nós queremos permitir que este espaço seja um momento fecundo do nosso crescimento diante da palavra de Deus. Te convido, querido irmão, querida irmã, com toda a disposição do seu espírito e da sua alma, do seu coração, permitir que esta semente boa da palavra de Deus encontre espaço no solo fecundo do seu coração. Vamos escutar com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Donde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esses dias nós estamos sendo acompanhados, orientados e iluminados pelo Evangelho de São Mateus, que tanto tem a nos ensinar. Estamos no capítulo 13, finalzinho do capítulo 13. E o capítulo 13 do Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho ou ensinamento de Jesus em parábolas. São várias parábolas contadas por Jesus para dizer sobre a realidade do reino dos céus. E Jesus é um mestre diferente, porque Jesus ensina com uma linguagem simples, mas profunda, utilizando as imagens do seu cotidiano para preencher o coração das pessoas que o escutam. Agora, conforme diz o Evangelho, Jesus, depois de ensinar as multidões, através de parábolas, ele volta para a sua terra. E ao chegar na sua terra, acontece essa cena que nós escutamos aqui no Evangelho. E é bastante interessante a gente perceber como que os co-cidadãos de Jesus o recebem, como eles o veem. E ao mesmo tempo, o Evangelho nos dá um ensinamento muito profundo. O que pode transformar a nossa vida? Os milagres acontecem a partir de quê? O Evangelho nos ensina que não basta a ação de Jesus. É preciso da parte de cada um de nós uma adesão de fé àquilo que Jesus nos propõe e nos ensina. Por isso abramos o nosso coração, deixemos que este Evangelho fale com cada um de nós e nos ajude a compreender melhor o projeto de Deus. O Evangelho começa dizendo assim: dirigindo-se à sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam. Aqui nós temos alguns elementos que merecem ser destacados. Primeiro, mesmo voltando para a sua pátria, a terra onde cresceu, Jesus continua no exercício da sua missão. A missão de Jesus fundamentalmente é ensinar sobre as coisas do Pai. Ele veio a este mundo como o grande missionário do Pai Eterno. Portanto, ao retornar para a sua pátria, Jesus continua a sua missão de ensinar sobre as coisas do Pai. Bem, estando ali e ensinando na sinagoga, as pessoas se maravilhavam,
Portanto, isso quer dizer que o ensinamento de Jesus alcançava o mais íntimo das pessoas. Era um ensinamento, como é dito noutra passagem do Evangelho, um ensinamento com autoridade, porque justamente é um ensinamento que brota daquilo que Jesus vive. Não é um ensinamento que está separado da realidade. Afinal de contas, o ensinamento de Jesus sempre está acompanhado de gestos muito concretos. É por isso que é um ensinamento que traz maravilhas ao coração das pessoas que escutam o ensinamento de Jesus. Contudo, mesmo as pessoas estando maravilhadas com os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de repente nos surpreende, porque parece que o fato de Jesus ser próximo daqueles que eram da sua pátria se torna um impedimento para que este ensinamento transforme a vida das pessoas. O que nos diz o Evangelho logo em seguida? O Evangelho vai dizer assim: se maravilhavam e dizia, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? E então parece que começam a questionar e desacreditar na força do ensinamento de Jesus. Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? Como se Jesus não pudesse ser o Messias enviado pelo Pai, justamente pelo fato de ser dali, daquela região. Aliás, vale dizer que naquele tempo havia uma expectativa messiânica e não se esperava que o Messias pudesse vir justamente desta pequena cidadezinha de Nazaré, na Galiléia. Afinal de contas, se esperava que o Messias viesse da Judéia. O próprio Evangelho diz, por acaso pode vir algo bom de Nazaré? Então isso talvez explica por que as pessoas se escandalizavam pelo fato de Jesus ser justamente conhecido das pessoas que ali estavam e mesmo assim ele realizar tantos milagres e o ensinamento com autoridade. Por isso colocam uma interrogação sobre o ensinamento de Jesus. Não é este que cresceu conosco? Não conhecemos os seus familiares? De onde então vem toda essa sabedoria para realizar todas essas coisas? Meu irmão e minha irmã, tantas vezes nós também nos acostumamos tanto com Jesus, nos tornamos muito próximos de Jesus e passamos a desacreditar na força de transformação que Ele pode ter na nossa vida. Tomemos cuidado, que a nossa proximidade de Jesus seja para fortalecer o nosso vínculo de fé, realmente crendo que Ele pode transformar a nossa vida através da Sua palavra, da escuta atenta dos seus ensinamentos. Por isso o Evangelho diz claramente, diante disso se escandalizaram dele, porque esperavam um Messias diferente, não um Messias simples, vindo justamente da cidadezinha de Nazaré, onde eles conheciam todos os seus familiares. Por isso Jesus é um Messias diferente, um Messias humilde, e não um Messias como era a expectativa daquele tempo, um Messias forte, guerreiro, que viesse acompanhado de um exército em carruagem. Não, Jesus é um Messias simples, humilde. Estas pessoas conhecem a sua origem e por isso se escandalizaram. E aí o Evangelho vai dizer assim, Jesus lhes disse, não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. Vejamos bem, meu irmão, o Evangelho diz que um profeta não é bem recebido na sua própria casa. Ele tem honra fora, mas na sua própria casa ele não é valorizado. Nós até temos um ditado popular que diz assim, que santo de casa não faz milagres. É justamente o que aconteceu aqui, pelo fato de conhecerem Jesus, por ter crescido ali entre os seus, não acreditaram que ele pudesse ser o Messias. E aí o Evangelho se conclui dizendo justamente assim, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Por que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres? Porque Jesus não tinha força para realizar milagres? Não. Jesus tinha sim a força para realizar milagres. Mas o milagre depende também da nossa acolhida de fé ao ensinamento de Jesus. Por isso é preciso que perguntemos, como anda a nossa fé? Para que a nossa vida seja transformada, a gratuidade de Deus em querer nos transformar exige um consentimento, isto é, uma resposta de fé. Deus nos dá a sua graça, mas nós, pela fé,
precisamos acolher aquilo que o Senhor nos oferece. Portanto, o ensinamento é este: Deus quer nos oferecer a sua graça, mas é preciso que acolhamos com fé aquilo que o Senhor nos apresenta e nos oferece. Como concluiu o Evangelho, Jesus não pôde realizar ali muitos milagres por causa da falta de fé daqueles que ali estavam, por causa da incredulidade. Peçamos ao Senhor a graça de crer bem no Evangelho. Querido irmão, querida irmã, estamos concluindo mais este encontro de fé ao redor da Palavra de Deus. Aliás, o tema do Evangelho de hoje é justamente fé. Ali, na pátria de Jesus, na sua terra, ele não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade daqueles que ali estavam. Que não aconteça conosco mesmo. Jesus está presente em nosso meio. Ele vem ao nosso encontro e nos transmite o seu ensinamento. Que ao acolher o ensinamento de Jesus, nossa vida seja transformada, porque o acolhamos na fé. Por isso te convido, querido irmão, querida irmã, para concluirmos este nosso encontro, dirigindo-nos ao Divino Pai Eterno e a Ele, fazendo a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, Deus de ternura, te pedimos no dia de hoje, após escutar a palavra de Teu Filho Jesus, a graça de crer bem, que tenhamos uma fé alicerçada na escuta da Palavra de Deus, na vivência da comunidade, na partilha, na fraternidade com os nossos irmãos e irmãs e no testemunho do Reino no mundo onde nós vivemos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.